Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma quinta-feira, uma imensa satisfação encontrá-los. Agradeço muito pela oportunidade. Nós hoje daremos continuidade à leitura do segundo livro da nossa série psicológica da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. Estamos encerrando o segundo capítulo, nós vamos encerrar no eixo, no tópico emoções, ser emocional, e entraremos no terceiro capítulo, consciência e vida. Mas antes eu gostaria de convidá-los a um minuto de introspecção, um minuto de relaxamento, para silenciarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções neste momento, levando-os ao Altíssimo, buscando a compaixão, a proteção, o auxílio, o amparo, a inspiração, para que possamos aproveitar este momento de estudo, de autoanálise, de autoobservação, para que possamos nos entregar à espiritualidade superior como instrumentos no trabalho do bem. Que assim seja. E agora, no autodescobrimento, vamos encerrar o segundo capítulo, equipamentos existenciais, e nós estamos no último tópico, ser emocional. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, aspecto bastante complexo para a gente. Posso um pouquinho? Isso. Sim. Ótimo. Um aspecto bastante complexo para a gente. Nós falamos já em diversas oportunidades, de forma didática, obviamente, só para organizar o pensamento, em planos de manifestação do ser. Falamos do corpo físico, falamos do corpo energético, falamos do corpo emocional, plano emocional, e do plano mental. Plano mental, nós dividimos em plano mental inferior, plano mental superior. A mente como instrumento por excelência de manifestação do espírito. Aí nós podemos ver certas características, né? Quando falamos do corpo, pensando até numa analogia com a física, corpo, matéria, impera muito a inércia. Então, para o corpo é muito importante a estabilidade. Então, a tendência à preguiça é própria do corpo. Energia já nos convida mais à ambição. Então, o que seria um desequilíbrio no plano energético? A pessoa que quer acumular para si, acumula muito para si, tem dificuldade para compartilhar. Isso é um desequilíbrio já no plano energético. No plano emocional, o que nos leva a certos desequilíbrios é justamente a intensidade das nossas emoções. Para o plano emocional, a intensidade é muito importante. Então, se nós não soubermos conduzir com equilíbrio a manifestação do plano emocional, podemos viver uma vida com um certo drama. E aí, no plano mental, nós temos outras características, mas aí nós vamos devagar. Vamos ficar com o ser emocional. Então, nós estamos conversando um pouco sobre as emoções, nesse capítulo, equipamentos existenciais, no livro Autodescobrimento. Então, nada é por acaso. Então, nesse autodescobrimento, trazendo algumas considerações sobre as nossas emoções. E como de costume, selecionei alguns parágrafos apenas para conduzir o nosso diálogo. O primeiro parágrafo que eu gostaria de ler com vocês é este. No entanto, antes de se exteriorizar, a emoção se exteriorizar, como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. Então, interessante que a Joana coloca o plano emocional como um equipamento do ser. A gente fala aqui de planos de manifestação do ser, é algo similar. Lá na obra, nós consideramos como equipamentos do ser, exigindo também uma postura disciplinante. Então, assim como o corpo precisa ser disciplinado, para evitar a preguiça, a lassidão, a lentidão, o campo energético também ser disciplinado, aquela tendência de querer tudo para mim, acumular para ter a falsa sensação de segurança, o plano emocional também precisa de um curso disciplinante. Como eu vivencio as emoções, aí olhando nas emoções que eu tenho para comigo mesmo e nas emoções que eu tenho para com o outro, esse outro, outras pessoas e o mundo em geral. Então nós precisamos não só da observação, mas do exercício da força de vontade. E aí no segundo parágrafo, inicialmente cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, isso é importante. Quais são as emoções que eu vivencio com mais frequência?
Então, aí a gente precisa fazer uma distinção entre emoções, sentimentos, que muitas vezes é nebuloso para a gente. A gente acaba entendendo que existem muitas emoções, mas na verdade, para as pesquisas atuais, os grandes teóricos na psiquiatria, na psicologia, na neurociência, eles colocam 4 grupos de emoções, 4 tipos de emoções. Dependendo da gradação dessas emoções, nós temos manifestações de emoções chamadas secundárias ou terciárias. Porque apesar de nós trazermos essas categorias, elas não são 0 ou 1, não é binário, não é discreto, como a gente fala nas ciências exatas, é contínuo. Então nós vamos fazer ajustes. Uma das emoções deste grupo de emoções primárias é o próprio medo. Então o medo, a raiva, a alegria, a tristeza são emoções. Essas são as emoções fundamentais. Ajustes, desequilíbrios na manifestação dessas emoções podem dar outras experiências emotivas, como a ansiedade, por exemplo. A ansiedade ela não é considerada uma emoção primária, uma emoção que faz parte desse grupo de manifestação do plano emocional do ser. Está mais vinculado a quê? A ansiedade. Está mais vinculado ao medo. Então, quando a gente fala numa depressão, por exemplo, já é mais vinculado à tristeza. Então aí você percebe que você não vai ter só uma emoção atuando naquele momento. Você tem todas as emoções atuando concomitantemente, simultaneamente, em diferentes graus, em diferentes níveis. Então nós vamos tentar entender um pouco desses desequilíbrios. E qual dessas emoções atua de maneira mais intensa e frequente na nossa psique. Esse é um ponto importante. Eu sou mais movido pelo medo, sou uma pessoa que tenho mais dificuldade com o medo, é com a raiva, é com a tristeza, ou a alegria também em desequilíbrio, que se converte numa euforia, também não é saudável. Como é que eu tenho a atuação dessas emoções no meu dia a dia? E como isso direciona as minhas escolhas. Então aí ela fala muito sobre isso. Então primeiro, uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada, ou sob estímulos enobrecedores. Isso é muito interessante. Então ela se encontra embotada, travada, ou exaltada, superexcitada, indiferente, que aí nós vimos no livro Plenitude que é uma postura complexa da psique, uma psique que vai se deprimindo, a sua energia psíquica vai se esvaindo, vai sendo introjetada, reprimida, gera uma psique indiferente às emoções. A pessoa fica indiferente. Muitas vezes com dificuldade de retornar a um encantamento pela vida, ou pelo menos a uma motivação pela vida. E a apaixonada, que eu achei interessante ela ter colocado o apaixonado, a gente vai ver depois. E obviamente aquilo que nós buscamos, né? Então nós buscamos condicionar as nossas emoções, ou estabelecer um curso disciplinante para as nossas emoções, submetendo-a a quê? O que vocês acham? Embotamento, uma exaltação, indiferença, uma paixão ou estímulos enobrecedores? Gostaríamos que nossas emoções reagissem a estímulos enobrecedores. A esses estímulos enobrecedores seriam irradiados pela mente. Então por isso que a gente coloca essa hierarquia nos planos de manifestação do ser. A mente irradiando esse curso disciplinante fundamentado em estímulos enobrecedores. Isso condiciona as emoções. Aí nós conseguimos direcioná-las. Agora, a reflexão que a gente vai fazer é: será que a razão ela é absolutamente soberana em relação às emoções? Essa é uma grande pergunta, né? A gente vai tentar buscar algumas respostas. Não há uma resposta definitiva. Cada um vai construir, obviamente, o seu entendimento. E esse entendimento vai evoluindo. A razão ela consegue sobrepujar as emoções absolutamente? Vamos ver. Bom, mais um parágrafo agora para a gente pensar naquelas categorias. Até alcançarmos os estímulos enobrecedores. Então, na sequência. Nessa natural escalada para os níveis da consciência lúcida, aí isso, olha que interessante para ficar claro, né? Didático, é o que nós estamos buscando. Por isso essa sequência, plenitude, falando de sofrimento, dor, angústia, dificuldades. Agora o autodescobrimento, mas por que tudo isso? Não é o sofrer pelo sofrer, o estudar por estudar. Queremos alcançar uma consciência lúcida, ou de transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica,
através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se. Item A. Como se reage diante de si próprio? Olha que outra pergunta interessante, né? Como eu reajo diante de mim mesmo? Como as minhas emoções atuam direcionando o meu pensamento para mim mesmo? Segundo, qual a conduta em referência ao próximo? E terceiro, ou item C, de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si, que aí é trabalhando o primeiro item, em relação aos demais, trabalhando o segundo item. Então nós vamos ter uma trajetória interessante nesse eixo do segundo capítulo. Então aí eu dividi nas categorias, trazendo parágrafos para responder cada um. Então item A primeiro. Como se reage diante de si próprio? E esse é um pensamento que a gente vai fazendo enquanto lê a obra, enquanto estamos aqui conversando sobre isso, trazendo as nossas ideias. Tentem refletir sobre essa pergunta. Como vocês reagem diante de si próprios? E aí o parágrafo ou os parágrafos que eu escolhi, né? Começando. No primeiro caso, torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios. Ela traz algumas emoções, não só primárias. É a cólera, a raiva, o ciúme, a mágoa, o revide, o ódio, a inveja, que decorre do primitivismo moral do ser, ainda aferrado a complexos de inferioridade, de superioridade, e aturdido por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Então, olha que viagem gigantesca nós temos que fazer na nossa psique. Então, por isso que a gente fala de cultivo de uma vida interior, uma interiorização do ser, reservar momentos ao longo do dia para essa introspecção. A gente recomenda, e é interessante, né? Muitos filósofos, não só na parte religiosa, recomendam 30 minutos por dia. 30 minutos por dia de uma introspecção, dessa interiorização, desse silenciamento de preocupações, angústias, trabalhos, vicissitudes, o dia a dia, para entendermos como estão as nossas emoções, como estamos reagindo, o que sentimos. Estou sentindo inveja, mágoa, ciúme, raiva, vingança, sentimento de vingança, o que está acontecendo no meu mundo emocional? E tentar entender quais são os gatilhos que disparam e quais são as condições que sustentam a perturbação ou as perturbações desse plano emocional. Bastante salutar. Então nós vamos viajar até a nossa infância, né, que é o que a nossa mente permite no momento. Né? Em alguns momentos, em algumas exceções, a gente consegue uma viagem mais dilatada no tempo. Mas a gente, voltando para a infância, temos já muito trabalho. Né? Pegando a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, e percebendo como nós somos. Quem nós estamos sendo até esse presente momento? Quem fomos? E aí no item B, qual a conduta em referência ao próximo? Como eu lido, ou como as minhas emoções atuam quando eu preciso lidar com o próximo, com o outro? Então aí a Joana diz que no segundo caso, as reações diante do próximo serão resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas. Por que ela traz aqui o termo, o vocábulo inesperado? Inesperado porque, primeiro, nós não temos controle sobre como o outro vai agir, o que vai acontecer, sobre a circunstância. E é isso que é interessante no livro Plenitude. Por isso que sentir dor ou sentir prazer não está absolutamente sob nosso controle, que depende de circunstâncias externas. Sofrer ou não sofrer depende muito de condições externas também. E coisas sobre as quais nós já sabemos que não teremos controle, como morte, doença, perda de entes queridos, etc. Mas ser feliz ou ser infeliz, aí sim é uma decisão nossa. Então, uma pessoa que está desenvolvendo-se interiormente, ela consegue ser feliz no prazer e no sofrimento, porque ela entende o sofrimento como um meio, não como um fim em si. Então, percebe? A dilatação da consciência nos traz outras oportunidades de vivência. Então, ter essa capacidade de entender que nem tudo nós vamos prever, nem tudo vai acontecer conforme nós idealizamos, conforme nós desejamos, principalmente envolvendo outras pessoas. Nós teríamos uma vida mais tranquila, pelo menos, mais serena. E não só, esse inesperado também, lembrando muito essa questão,
nós temos o péssimo hábito de criar teatros na nossa mente e atribuir papéis às pessoas que precisam cumprir aquele script exatamente como é perfeito na nossa mente. Ou seja, uma visão muito utilitarista do outro. E aí, quando o outro não cumpre aquele papel, viramos o diretor exaltado, exasperado, fala, como assim? Você não está entendendo a peça que eu preciso executar na vida? Então, não funciona dessa maneira. Então, aí você percebe as suas emoções reagindo. E se você observar as suas reações, né, a frustração, por exemplo, quando uma pessoa discorda de você. Por que uma pessoa discorda de mim e eu preciso sentir raiva disso? Qual que é o sentido? Aí você vai começar a analisar, buscar na sua trajetória existencial momentos em que isso aconteceu. Momentos que, porventura, você não teve a oportunidade de discordar. Você teve uma educação muito coercitiva, muito controladora, você foi condicionado a agir dessa maneira, e agora você se colocando como um adulto, conhecedor de uma verdade, você não pode ser contrariado também? Ou já é mais uma questão infantil? Percebe? Há muitos fatores, então não adianta criarmos uma receita que vai dar conta de toda a diversidade psíquica. Não tem como. Por isso que a gente toma muito cuidado com as leituras que geralmente colocam passos, ideias, como que todo mundo cumpre e resolve o problema. Não. Eu, particularmente, não sei vocês, não acredito muito, infelizmente, ou felizmente, nesses receituários. Eu acredito mais na filosofia, na religião, na ciência, trazendo algo mais geral, do qual eu vou adaptar ao meu mundo psíquico. E aí sim encontrar uma solução, uma saída, um processo de desenvolvimento que me permita ser melhor. Por isso que nós vamos nos servindo das diferentes áreas do conhecimento. Então esse inesperado tem todas essas conotações. Então, fenômenos novos, jogos psicológicos desconhecidos. Aqui também, só nos jogos psicológicos, daria para a gente conversar muito, né? As pessoas como gostam de fazer jogos psicológicos, é impressionante. Né? E nós não nos percebemos nesses jogos. E jogamos muitas vezes sem querer. Então, quando a pessoa diz algo que ela não está sentindo, na ingênua crença de que o outro vai adivinhar, né, de que ela não precisa dizer, a pessoa vai conseguir entendê-la através do que ela disse, né, apesar do que ela disse, ela vai ver extremamente frustrada. Ela está se colocando num jogo psicológico. Né, ela diz não querendo um sim, ela diz não precisa, mas ela gostaria que acontecesse. Então falta um pouco de maturidade. E aí é interessante que no atendimento psicológico, quando a gente faz o atendimento no setting terapêutico, lá é individual, então eu só faço atendimentos individuais, não faço atendimento em grupo, justamente por isso. Eu acho que o atendimento individual tem algumas vantagens, não desmerecendo os outros trabalhos, mas ali você percebe como o simples e o óbvio, no momento de você experienciar uma emoção e compartilhá-la, é extremamente difícil. Então havia um dos casos que eu ainda estou atendendo, a pessoa estava com muita dificuldade de entender se o silêncio da outra pessoa numa rede social específica significava que ela não queria mais um relacionamento amoroso. E uma dificuldade, uma angústia gigantesca, até que a gente conseguiu chegar à conclusão que talvez fosse mais fácil, em vez de você também ficar uma hora sem conversar, você perguntar, não, então ela ficou 5 dias, então eu vou ficar mais 5, porque não posso, né? Ficou 5, eu fico 5, ela fica 3, eu fico 4. E aí aquela angústia. Então, se você perguntar, dependendo da resposta, você vai dizer, olha, com base na sua resposta, não é o tipo de relacionamento que eu gostaria, então eu creio que seja melhor tomarmos essa transparência, elegância, ser adulto, pergunta. É muito simples quando a gente fala, mas quando precisa vivenciar isso no momento em que a emoção está comandando, as pessoas têm muita dificuldade, se perdem no óbvio. Por isso que é importante exercício. Às vezes tem medo da resposta, se compraz no jogo psicológico. Então, aí existem muitas variáveis que a gente precisa analisar, e elas são únicas. De novo, não tem como dar uma receita. Se a pessoa está no jogo psicológico X, então, com certeza absoluta, as intenções são essas. Não existe. Isso é único. Precisa trabalhar com muita cautela. Então, por isso que é importante esse momento de autoanálise e esse momento de um treinamento até. Treinar um pouco as nossas emoções. Porque, assim como o corpo, o plano
plano energético, o plano mental, o plano emocional, precisa desse condicionamento, desse treinamento. Então, o indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta, agindo com serenidade. Dialoga com suave emotividade, assinalando aquele que o ouve com algo agradável e duradouro. Por sua vez, recebe também alguma dádiva, que irá contribuir para o seu crescimento íntimo. Claro. Esse segundo caso, sim. Falando também do narcisismo. Perfeito. Eu não concluí a leitura, perdão. Não. Você tem razão. Além do narcisismo, hoje também, toda essa parte psiquiátrica, psicológica, isso. trabalha muito com os psicopatas. Sim. Também, não sei se entra aí nesses jogos psicológicos, mas tem umas diferenças nessa PC. E aí, como uma pessoa dessa consegue chegar nessa conduta de referência ao próximo, porque ele não vê o próximo como deveria ver? Exato, isso é muito complicado, porque é o que acontece. Quando a gente estabelece um relacionamento com outra pessoa, esse relacionamento não só amoroso, qualquer tipo de relacionamento, sempre existe uma projeção. Sempre existe projeção, essa projeção é recíproca. Então, se você está num relacionamento, por exemplo, com uma personalidade narcisista e não consegue perceber, você vai ter que entender qual é a sua projeção e o que sustenta aquele vínculo. Então, quando nós dizemos o amor sustentando as relações é algo muito raro ainda para o nosso estado psicológico. Porque o amor tal qual nós definimos, né? Você pode dar várias definições, mas da forma como nós definimos, baseado na filosofia, baseado na religião, tal qual o mestre nos apresentou. É uma forma de relacionamento ainda difícil de se estabelecer. No momento ainda nós estabelecemos muitas relações projetivas. O narcisismo, por exemplo, geralmente as pessoas pensam no narcisista como uma pessoa absolutamente autossuficiente que tem muito amor próprio. Na verdade, o narcisista é uma pessoa que tem uma ferida egóica muito grande. E ela precisa projetar essa ferida no outro para que ela consiga elaborar os seus conflitos psicológicos. Agora, a questão é responsabilidade ou tarefa do outro aceitar ou receber essa projeção? Não, então, mas o problema é que essa projeção não é consciente. Nenhuma projeção é realizada conscientemente. Eu vou escolher projetar a minha vivência tal, a minha dificuldade tal, vou escolher. Não é uma escolha. Isso acontece inconscientemente. O que a gente precisa fazer, isso vai acontecendo ao longo do confronto com a realidade, essa idealização vai se mostrando cada vez mais irreal e, dependendo da pessoa, esse confronto pode durar muitos anos, até que ela entenda que o que ela está idealizando não existe, não é real, e aí ela consegue recolher essa projeção e aí sim romper um relacionamento, por exemplo. Esse relacionamento pode ser de qualquer tipo, pode ser uma amizade, um relacionamento conjugal, etc. Mas isso é um processo longo. Então, por isso que é importante, enquanto nós vamos trabalhando também o nosso aspecto religioso, essas leituras na filosofia e na psicologia para a gente entender um pouquinho do mecanismo psíquico. Senão fica muito abstrato, a gente não percebe essas questões. E não só o narcisismo. Agora, a psicose, aí nós já abriríamos para, muitas coisas. Também tem a parte física, cerebral. Sim, é extremamente complexo. Não só psicológico. Assim como a neurose também. Então, a neurose e a psicose, em algum grau, todos nós temos. Todos nós vivenciamos isso. Agora, a questão é o grau em que isso é vivenciado. Que aí, por exemplo, não tem condições de me adaptar mais ao mundo. Então, quando eu faço um exercício intenso de fantasia, é uma característica psicótica. Só que como eu me relaciono com essa fantasia que eu construo? Eu percebo que ela é uma fantasia, eu consigo confrontar com a realidade até que nível? Aí eu vou apresentando certos graus. Agora, por isso que o desenvolvimento é constante, há de infinito. O que me preocupa é quando as pessoas às vezes não estudam tanto e sempre têm receitas para resolver todos os problemas. Né? A gente precisa ser cauteloso com isso. Então, estávamos falando dos jogos psicológicos conhecidos. Para que os conflitos não se expressem em forma de retraimento, suspeita, narcisismo,
aparência de conhecer toda a verdade, medo, loquacidade, presunção instigante. Então você percebe, por exemplo, uma pessoa suspeita, uma paranoia, por exemplo. Você vê todas essas questões. Quem nunca teve um momento de paranoia na vida? Um sentimento de perseguição, de ser a única pessoa prejudicada no mundo, que estão falando mal da gente, estão falando mal de mim, tenho certeza. Se você prestar atenção, você vai ver essas ocorrências ao longo do dia. Um dia só você consegue ver tudo isso acontecendo. Por isso que a autoanálise, entender como as emoções atuam na nossa psique, é extremamente importante. É uma questão de saúde mental, de desenvolvimento de saúde mental. Tá? E até que ponto, onde nós queremos chegar? Aí vem o segundo parágrafo desse slide, na relação com o outro. O indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta. Aí a gente já tem uma boa característica de como nós estamos, nossa saúde emocional. Não se irrita com tanta facilidade, não se atormenta. Age com serenidade, dialoga com suave emotividade, ou seja, não está embotado, não é só razão, ou seria impossível, mas as pessoas às vezes se crê absolutamente racional. Não tem emoção, tem total e absoluto controle. Essa é provavelmente uma das personalidades que menos tem controle, porque está muito inconscientizado o processo, reprimido. Não tem como nós nos livrarmos da nossa emoção. Não, eu não vou sentir mais nenhuma emoção, eu não quero sentir mais nada, eu não vou ter mais ego, e todas aquelas ilusões que não são possíveis. Nós estamos entendendo a nossa dinâmica psíquica para poder, por meio do curso disciplinante, como a Joana comentou, direcionar toda essa manifestação de ser para um ponto desejado. No nosso caso, é isso que ela está descrevendo. Agir com serenidade, suave emotividade, assinalando aquele que o ouve com algo agradável e duradouro. Por sua vez, recebe também alguma dádiva, que irá contribuir para o seu crescimento íntimo, é recíproco. Só que aí percebe, nesse jogo psicológico, uma pessoa que atua com serenidade e não aceita, por exemplo, participar de certos jogos ou satisfazer certas necessidades que não lhe competem, pode ser considerado pelo outro como narcisista. Pode ser considerado pelo outro como tendo alguma psicopatologia, algum transtorno. Hoje as pessoas estão muito levianas em estabelecer diagnósticos, sem ter nenhuma formação para isso, nenhum estudo para isso. E aí uma pessoa mais fragilizada, por exemplo, ela começa a colocar aquela dúvida, mas será que eu sou mesmo? Aí eu sou narcisista, eu sou borderline, eu sou isso, eu sou aquilo, está acontecendo tudo. Agora, se você pegar a análise, a descrição de todas essas síndromes, transtornos, nós temos um pouco de todas elas. Todas. Então, as nossas emoções, elas não vão de extremo a extremo? Quem nunca viveu um extremo de uma emoção? No estado que nós estamos? Então agora eu já vou rotular, não, isso é todo um trabalho sério que precisa ser feito. Se a pessoa vive aquilo com frequência e atrapalha a adaptação dela ao mundo, ela vai precisar de um apoio profissional. Isso é inquestionável. Agora, esses rótulos levianos têm gerado muito desentendimento e muito sofrimento. A pessoa ela acaba assumindo aquele rótulo, e aí, geralmente por dois caminhos. Muito na questão de autocomiseração, a pessoa que gosta de ser vítima, de ser doente, ser aquilo, ou a pessoa que tira proveito e vantagem daquilo. Então, eu estou rotulado, eu tenho isso, então qualquer equívoco que eu cometa já está justificado previamente. Aí não há comprometimento com a mudança. Então, quando nós falamos de saúde mental, quando nós falamos de dinâmica psíquica, eu prezo sempre pela cautela, sempre pela prudência. Então, nós vamos ter escolhas, decisões, vivências, precisamos dessa absoluta sinceridade para com a gente mesmo. E quando nós errarmos, não temos receio de mudar de concepção, de definição, de opinião, de ideia. Não, eu acreditava nisso, vivenciei isso. Não, agora eu não tenho mais esse entendimento. Não tenho medo da mudança. Não preciso defender uma persona ou uma máscara, uma forma de atuar no mundo, que eu sei que justamente precisa mudar e evoluir. Para que eu vou defender o Nelson da semana passada, se eu já percebi que o Nelson da semana passada estava errado? Então, ficar defendendo é perda de tempo. Agora, se eu viver essa indecisão constante, percebe que aí o medo ele vai se perturbar e eu vou viver uma crise de ansiedade porque eu não consigo mais atuar no mundo por medo de errar.
Então, não sei mais se eu faço ou não faço. Será que isso vai ser aquilo? Será que isso é por conta daquilo? Eu fico num estado de neurose psíquica gigantesco que eu não consigo mais atuar no mundo. Isso paralisa o ser. É extremamente negativo. E ainda na sequência, esqueci de tirar o primeiro parágrafo, mas dá para ler. Aí eu pus um parágrafo em destaque, que vai falar justamente sobre isso. A insegurança pessoal responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com outras pessoas. Estar inseguro perturba muito as emoções. Agora percebe que se eu esperar apreender a verdade absoluta para ter segurança, eu não vou ter segurança por muitos e muitos e muitos anos. Não sei quantos anos. Então não dá para esperar, não, eu só vou decidir atuar no mundo quando tiver certeza absoluta. Não, você não vai ter certeza absoluta. Você vai precisar se posicionar no mundo com aquilo que você foi capaz de aprender, com o seu repertório naquele momento. Por isso que acho que vocês devem concordar, é muito sábio ampliar o nosso repertório. Ampliar ao máximo o nosso repertório, porque nós teremos que nos posicionar no mundo. Teremos que ser alguém no mundo. Com flexibilidade, com espaço para mudança, crescimento e evolução, mas temos que ser alguém no mundo. Não posso ficar indiferente. Então seria também sensato trabalharmos essa insegurança, essa autoconfiança. Porque se vem alguém e questiona a minha atitude, questiona o meu comportamento, ofendendo-me, diagnosticando-me, e eu me abalo profundamente com aquilo, vem outra pessoa e dá uma opinião contrária, e eu também me abalo com aquilo, eu estou totalmente perdido, totalmente desorientado. Eu não tenho a mínima convicção de quem eu quero ser e do que eu estou buscando. Então, as informações chegam, a gente precisa ponderar, analisar, mas com base no critério pessoal. Senão a minha psique vai ficar desesperada para atender às opiniões e às demandas do outro, não as minhas próprias. E aí as minhas emoções, esquece, eu não vou ter controle sobre as minhas emoções. Eu vou depender totalmente das circunstâncias externas. Do outro. E aí você pode ver, por exemplo, num jogo psicológico, uma pessoa absolutamente necessitada de elogios e admiração, e outra pessoa que percebeu essa fragilidade e não tem uma moral tão desenvolvida, ela consegue tirar proveito disso. E proveito foi um mau uso da minha palavra, né? Ela consegue prejudicar. Acredita que está tirando proveito pessoal. Então, por isso que a gente precisa ter esse entendimento. E as nossas emoções são as brechas para esses relacionamentos de manipulação. Muito dificilmente essa subjugação se dá por ideias, pensamentos direto. Geralmente começa por emoções. Por isso que você pega, por exemplo, pessoas muito esclarecidas, estudiosos, físicos inclusive, que pararam as suas pesquisas para ajudar desenvolvendo armas de guerra para o nazismo, por exemplo. E eram pessoas altamente capacitadas intelectualmente. Mas como que elas conseguiram ser seduzidas por uma ideia tão nefasta, claramente nefasta? A atuação se deu pelo plano emocional. Depois, a própria pessoa se convence. Aí a manipulação fica muito simples. Então, trabalhar a nossa autoestima é uma questão importante para os nossos relacionamentos interpessoais. E aí no item C, de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Então, em relação a si foi o item A, em relação aos demais o item B. Só que agora desenvolver valores íntimos. Então, no terceiro caso, faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes. Muito obrigado. Vinculando-se e amando, ou liberando-se sem ressentimentos, constatando, porém, que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida, pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta, pela convivência enriquecedora. Olha que interessante esse estado de equilíbrio que a Joana descreve. Então você vai estabelecer relacionamento, mas você é livre de exigências. Você não faz exigências, mas também não aceita receber exigências. Sem paixões dissolventes, como o ciúme, por exemplo, a subjugação, a possessividade, que muitas vezes fundamentam um vínculo,
entre as pessoas. Então, sem essas paixões dissolventes, vinculando-se e amando. Mas olha o complemento. Se necessário, liberando-se. Mas liberando-se como? Sem ressentimentos. Entendendo que o reencontro é inevitável, não só nessa vida. Na verdade, não é nem reencontro, que a gente nunca vai deixar efetivamente de estar nessa teia interdependente de relações. Mas há um afastamento, e um afastamento sem ressentimentos. Porque toda relação, por mais conflituosa que seja, traz aprendizado, traz crescimento, trouxe oportunidades. E é preciso esse entendimento para que seja recíproco, no futuro pelo menos, né? Então, não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo. Olha outro ponto interessante, hein? Bastante difícil, né? Mas dialoga com o livro Plenitude e Imperfeição. Uma pessoa que consegue manter o bom humor, mesmo experienciando o sofrimento e a dor. E esse foi o grande testemunho dos mestres. Por isso que a gente conversava muito no livro Plenitude. Será que, estando nesse plano existencial, eles experienciaram a dor e o sofrimento? Sim, mas eles não experienciaram a infelicidade. Mesmo em circunstâncias de dor e sofrimento, eles foram capazes de ser felizes. Então, é diferente. A felicidade, a percepção, a sensação de felicidade e infelicidade é algo pessoal. Isso depende de nós, obviamente, da estatura moral, espiritual do ser. Agora, o sofrimento, o prazer, depende das circunstâncias. Imagine você sendo capaz de manter um estado de felicidade, seja no prazer ou seja na dor. Seja no sofrimento, seja no que for agradável. Isso é um espírito livre. Então, ele não é mais vítima das circunstâncias. Como ela coloca, o seu humor não depende das circunstâncias, mas a forma pessoal como se encara as circunstâncias, que é o que nós estamos chamando de felicidade. Por isso que Paulo de Tarso tem uma frase também belíssima, que ele diz que sentia júbilo diante das suas tribulações. Eu me rejubilo diante das minhas tribulações. Isso é uma capacidade, uma potência, que mostra que o espírito já está tendo controle sobre as suas emoções. Elas se manifestam porque são sensações, são reações. Mas eu consigo sublimá-las. E aí elas se convertem em sentimentos nobres, enobrecidos. Bom, aí nós encerramos o segundo capítulo, falando sobre as emoções. Agora a gente vai ampliar, falando sobre consciência e vida. Então, avançando pelo terceiro capítulo, que nós queremos com essa leitura, já trouxe um parágrafo antes mesmo de iniciar o terceiro capítulo. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência. É isso que nos ajuda no nosso programa existencial. Ter plena consciência de qual é o propósito da sua, ou finalidade da sua existência. Constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Aí eu consigo, porque se a forma como eu vou reagir ao mundo depende de como eu encaro as circunstâncias, para eu poder encarar as circunstâncias eu preciso ter uma clara visão da minha finalidade neste mundo. Se a minha finalidade neste mundo for ter o máximo de controle, de prazer, tirar o máximo de, chamado pelas pessoas, de proveito da vida, enriquecer, destacar-me, competir, eu percebo que eu vou encarar os acontecimentos com outro olhar. Agora, se eu coloco como propósito da minha existência a plenitude, a paz interior, o que é precioso para mim, a ampliação e desenvolvimento da minha consciência moral, tornar-me cada vez mais próximo de Deus, eu vou encarar as circunstâncias de outra maneira. As dificuldades, os conflitos, os desentendimentos, as dificuldades, a própria morte, a pobreza, a doença, tem outra conotação. Porque para aquele que quer enriquecer, a doença, por exemplo, um revés, receber uma injustiça, ser traído, vai ser intolerável, insuportável. Agora, para aquele que tem uma compreensão do que aquilo significa, ele faz uma outra leitura do ser, sente compaixão porque ele já superou aquele estado e busca outro tesouro, e sabe que aquele tesouro que ele busca, ninguém pode tirar dele.
é outra forma de viver no mundo. É estar no mundo sem ser do mundo. É vencer o mundo. Por isso que uma das frases poderosas do Evangelho, não sei se vocês se recordam, foi quando Jesus disse para as pessoas que estavam nesse mundo, isso inclui a gente também, que o príncipe das trevas tem poder sobre nós. Mas não tem poder sobre ele, porque ele venceu o mundo. E ele mostrou o caminho para a gente. Agora, se eu não vejo a minha existência, o meu propósito de vida, como o que o mestre mostrou para mim, essa fala não vai fazer sentido. Eu vou continuar disputando com o príncipe das trevas. E vou continuar perdendo. E esse príncipe das trevas não é uma pessoa. Vocês entendem o simbolismo da metáfora, né? Não é uma pessoa. Então, para consciência, né, faltou aqui só para a gente... Incursão na consciência. Então, a gente vai começar a viagem. A consciência, vocês têm noção do que significa consciência? Quando a gente nasce, e eu vou falar pensando nessa vida, o que nós experienciamos primeiro é o inconsciente. Então, o inconsciente nos acompanha sempre. O consciente é uma diferenciação da mente inconsciente. É uma tarefa nossa. Então, não é como para certas filosofias e psicologias, o consciente vem primeiro e o inconsciente depois, como um porão, onde eu vou jogando tudo que eu quero reprimir, tudo que eu não quero trabalhar, tudo que eu não quero pensar. Não. A visão que eu, particularmente, acredito, e para mim faz bastante sentido, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente estuda filosofia e psicologia, é justamente o oposto. Nós somos mais inconscientes do que conscientes. E a consciência ela vai se desenvolvendo e é uma tarefa gigantesca, hercúlea, diferenciarmos a mente consciente para torná-la cada vez mais consciente. Só que não é uma cisão, uma ruptura. A mente consciente, conforme vai se diferenciando, as suas raízes ainda estão entranhadas na mente inconsciente. Então ali tem muito material para a gente trabalhar. A gente chama de prima matéria. A matéria é fundamental. Então o que nós queremos é fazer esse exercício de diferenciação, de ampliação da mente consciente, a partir da mente inconsciente. Você pode pensar, para ver se faz sentido para vocês, na criança recém-nascida e nos primeiros anos de vida. Ali dá para perceber como a mente inconsciente atua. Os instintos, a mente inconsciente fundida com a figura da mãe, principalmente, com a figura do pai, não há aos poucos ela vai diferenciando, ela vai tendo a ideia do eu. Quem sou eu no mundo? Ela percebe que ela não é mais, como nós vemos na psicologia, uma participação mística no mundo, mágica no mundo. Ela começa a se perceber como um ser individual. Aí você começa a perceber ela retomando a consciência que ela já foi capaz de desenvolver em trajetórias passadas. E nessa vida, a tarefa é que ela consiga ampliar ainda mais essa consciência. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Faça então indispensável, ao adquirir esse conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e não o levam à realização total. Então, o que nos segura? O que nos impede? E aí percebe que o trabalho, isso é muito bonito na filosofia também, é o oposto do que a gente imagina. Na filosofia platônica, isso foi atribuído a Sócrates, ele falava na educação e dizia que educar é muito mais tirar do que colocar algo na mente da pessoa. Então nós já temos toda essa potencialidade no inconsciente. A gente só precisa entender o que está nos impedindo, o que está nos travando, nos segurando, para que esse desenvolvimento aconteça. E aí a metáfora que é trazida na filosofia é na hora de esculpir. Às vezes as pessoas não sabem, mas Sócrates, além de um grande filósofo, acho que extremamente famoso, ele era um grande escultor. Ele esculpia em mármore. E o prefeito de Atena pediu para que ele esculpisse uma ninfa para poder colocar numa fonte ali, bonita. E ele foi esculpir. Então, qual que era a ideia dele? Ele pegava o mármore e ele esculpia com maestria. E a figura ficou belíssima. Aí ele foi elogiado. Ele falou, mas eu não fiz nada. A obra de arte, né? A
escultura já estava lá. Eu só precisei tirar o que vocês não conseguem ver. Eu já via no mármore. Então eu só fui tirando o que era grosseiro para que vocês, que têm dificuldade para ver, pudessem ver também. Então percebe? Isso é educar a gente. A gente precisa tirar isso que é grosseiro da nossa mente, dos nossos hábitos, das nossas emoções, para que o divino em nós se manifeste. Então eu não preciso buscar o divino, ele já está em mim. Eu só preciso permitir que ele se manifeste. O que está impedindo essa manifestação gradativa do divino em mim? Então, imagine-se como essa escultura que já está lá. E não é engraçado, vocês já passaram por essa experiência, quando você olha para alguém e você consegue ver naquela pessoa um coração bom que ela própria ainda não vê. Ela própria ainda não vê. Então, conforme você vai desenvolvendo sensibilidade, conforme você vai trabalhando o seu autodesenvolvimento, é aquilo que Sócrates falou, você fica tão sensível que você consegue ver coisas que os outros não veem. Então você vai pegar um bloco de mármore e falar que ele está vendo uma escultura belíssima ali, uma obra de arte, você está maluco, isso aqui é um paralelepípedo de mármore. Não, mas ele via. Então ver a bondade no outro significa que a gente já está trabalhando a bondade em nós também. E se a gente consegue ver primeiro, nós estimulamos aquela pessoa a buscar a bondade que ela própria ainda não vê. Percebam, quando você trata uma pessoa com gentileza, sincera, não estou falando daquele convencionalismo falso. Quando você trata a pessoa com gentileza de verdade, com afeto, com empatia, com carinho, ela vai mudando sem perceber. Ela começa a usar um vocabulário diferente, ela começa a ter uma postura diferente perto de você, ela costuma ela muda hábitos, né, comportamentos, ela te cumprimenta de uma forma diferente, ela se sente diferente. Porque você já está a tratando como ela pode ser, não como ela é. Você está dialogando com o divino que ainda é latente nela, está em potencial nela. Ou seja, você é aquele escultor como Sócrates, que está ajudando a pessoa a tirar o grosseiro da frente, porque ela está vendo. Agora você vê o divino em você? Então perfeito, agora manifeste o vivo. Isso é bonito. Acho que o mais, a jornada nossa mais é esse o conhecimento de si. Exato. Ou seja, a grande pergunta, isso. Exato, porque aí que você já consegue ver o divino em si. E aí você vê no outro. Nossa, consigo ver um bom coração, a pessoa está desorientada, está perdida, ela está sofrendo. Mas e nós conseguimos ver o divino em nós? Então, por isso que a gente precisa desse momento de desbaste e ver o belo em nós, o nobre em nós. Porque se eu conseguir ver isso, eu não posso mais me tratar de qualquer maneira. Eu não vou ter qualquer hábito, eu não vou ter qualquer tipo de alimentação, qualquer tipo de postura, eu não posso mais. Que aí vai ser dessacralizar, vai ser profanar o divino que é em mim. Agora, se eu não consigo vê-lo, fica difícil o trabalho, fica difícil o empenho, o esforço. Então esse conhecimento de si é fundamental, por isso a jornada na série psicológica. E o autodescobrimento. Os impulsos orgânicos, aí vai falar do corpo agora, né? Então os impulsos orgânicos propelem sempre para a comodidade. Porque o corpo é matéria. Pensa na rocha. O que é uma rocha virtuosa? Por que o diamante a gente considera nobre no reino mineral? Porque ele é extremamente duro, estável, resistente. E o nosso corpo vem daí. Matéria. Então o que é estabilidade, inércia, comodidade? Só que isso, como nós agora somos seres psicológicos, se manifesta na forma de preguiça. Então, aí é uma luta. Aí vai buscar o quê? A satisfação dos instintos, já pensando na energia, o imediatismo do prazer, já pensando na energia e nas emoções, a prejuízo da meta essencial, a libertação dos processos determinantes, dos renascimentos carnais, que são as paixões primitivas. É difícil, porque você vai ter que falar para o seu corpo, eu sei que é da sua natureza, mas não posso, agora você é um instrumento para mim, então você vai para a luta. Não adianta, você vai acordar às 5 da manhã, é horrível mesmo, estou sabendo, mas você vai fazer, você vai ter que fazer. E as emoções? Não adianta a gente deixar a decisão para o plano emocional, porque a emoção vai querer que tipo de experiência? Prazerosa. Ele vai querer a experiência intensa, prazerosa, porque é da natureza. Compete a nós dizermos não. Isso sim, isso não. Isso que você considera como extremamente prazeroso, tal, não é o máximo do prazer.
nós temos algo muito mais sofisticado, muito mais saboroso para você poder apreciar. E aí nós vamos conduzindo para uma direção. Por isso que a gente fala, a psique inicialmente é muito fragmentada. Pense nessa fragmentação. O corpo que é uma coisa, a energia que é uma coisa, a emoção que é uma coisa, somos seres fragmentados. Nós precisamos de um eixo, de um centro. Por isso que a imagem do centro é muito importante na religião e na filosofia. Esse ponto centralizador que vai alinhar corpo, energia e emoções. Então, a mente tem essa responsabilidade de trazer esse ponto centralizador para romper essa fragmentação do ser. E aí sim, nós vamos todos para a mesma direção. A direção é essa. Nossa, mas está incomodando demais o corpo. Sinto muito, vai continuar incomodando mesmo. Está incomodando demais as minhas emoções. Vai continuar incomodando, porque nós vamos para essa direção. Essa é uma escolha. E aí, pode que nos preparemos, porque esse é o grande combate. Esse é o grande combate. E aí nós podemos pensar de novo no Paulo. Eu vivi o bom combate. Esse é o combate. E é um baita combate. A atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias, como nós tivemos já oportunidade de conversar. Distonias emocionais que atormentam e desvairam o indivíduo, afugentando-o de si mesmo num rumo difícil de ser mantido. Difícil de ser mantido. E aí nós vamos encontrar nessa trajetória muita dor e muito sofrimento. Ainda bem, lembrando-nos do nosso compromisso, da nossa real tarefa, da nossa real escolha, para retornarmos à trajetória que nos compete. Então a gente pensa muito em ser humano, mas nós ainda estamos alcançando a condição de ser humano. Então você coloca uma definição, o que é ser humano? Então aí você vai ter sua concepção. Porque você pensa no reino mineral, no reino vegetal, que a gente está citando bem, no reino animal, chamado primitivo, né? Tirando o ser humano. É mais claro de perceber o propósito. A planta fazendo a sua fotossíntese, o mineral na sua estabilidade, o animal experienciando os instintos, que depois vão se converter em emoções, em sentimentos. Tá aí o homem, o ser humano, está buscando o quê? Nós acreditamos que o ideal do ser humano é valores, virtudes e sabedoria. Valores, virtudes e sabedoria. Isso é tornar-se humano. Então nós temos um projeto. Nós temos um propósito, nós temos um projeto. Então nós temos que direcionar a nossa vida, as nossas decisões, os nossos esforços para essa conquista. Isso é tornar-nos humanos. Então quando a gente cede às decisões do corpo, nós nos aproximamos muito mais de uma rocha do que de um ser humano. Quando nós nos preocupamos apenas em acumular energia, nós nos aproximamos mais das plantas do que do ser humano. Quando nós queremos instintos, nós nos aproximamos mais dos animais do que do ser humano de fato. Então nós temos um projeto ainda em desenvolvimento. O cuidado com essa atração do mundo exterior. Muitas coisas brilham e esse brilho nos confunde. Então tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas que muitas vezes estudam menos, elas têm mais certezas. E quando elas têm certezas e uma mente ainda fragilizada, dúbia, confusa, ela pode assumir como verdade a verdade do outro. Então toma muito cuidado com certezas absolutas. A pessoa tem tudo para como resolver a sua vida, o que você tem que fazer, se você fica, se você não fica, se você faz, se você não faz, e ela coloca com tanta convicção, com tanto ímpeto, que você fala, nossa, ela deve saber o que está falando, deve saber o que está fazendo. Não necessariamente. Então, você colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa para ela tomar a decisão, não me parece muito sensato. Porque depois, nós vamos poder cobrar responsabilidade? Não, a responsabilidade vai continuar sendo nossa. Ah não, mas eu deixei você decidir por mim. Tudo bem, você deixou a outra pessoa decidir por você, então foi você o responsável. É preciso ter bastante cautela. É muita cautela. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui meta máxima da luta do inteligente do ser. É o que abriu o nosso capítulo. Olha que relevante.
Tá, mas como que eu posso adquirir plena consciência da finalidade da existência? Aí nós temos, ainda bem, né? Modelo, guia. Então nós temos o Evangelho para nos auxiliar. O Evangelho refere que Jesus asseverou, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 6, versículo 20, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. Isso também é muito bonito, né? De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Então, agora, pensa nesse significado dos olhos. Quando diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. O que significa ter um olho bom? Porque as pessoas pelo lado bom ou a si mesmo. Isso já é interessante, percebe? Conversa com aquilo que nós falamos, já conseguir ver o potencial divino no outro, muitas vezes antes dele próprio. Então, eu consigo, quando eu entendo a finalidade da vida, meu olho se torna bom. Porque eu consigo ver os acontecimentos da forma como eles realmente são e o que eles realmente significam. Então eu consigo ver o sofrimento, não só aquele sofrimento imediatista que me causa dor. Eu consigo ver muito além do que um simples instante de dor. E consigo aprender com aquilo. Eu consigo me tornar feliz. Consigo ser bom. Então por isso que o olho tem esse potencial, que é a capacidade de ver. Ver é muito poderoso. Por isso quando a gente fala, entendi, compreendi, isso é um estágio. Quando você viu, é outro estágio. Aí sim você teve a compreensão plena. Então quando a gente fala em ver, traduzam como essa compreensão plena. Não é só o entendimento que advém da razão. É a razão, a emoção e a experiência que te falam, não, agora entendi. Por que você entendeu? Porque eu vi. Então essa é a capacidade. E aí quando você vê a luz, todo o seu corpo se torna luz. Se torna bom. Jesus tinha muito isso. Sim, fantástico. Muitas passagens. Todas poéticas e belíssimas, né? Extraordinárias. Lógico. Sim. Exato. E se percebe? É um ver não de forma ingênua. Né? Não, eu vou ver a bondade em tudo, aquela coisa ingênua. Não, porque eu vejo a maldade também. É essência mesmo. É essência. Exato. Isso é uma capacidade profunda de ver. Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade. De novo a metáfora dos olhos. Fazendo já ajuda no entendimento. Olhos espirituais, mente lúcida. Conseguir ver. Então é a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas. Então aí sim uma incursão no inconsciente. Acessando todas essas experiências que deixaram marcas psicológicas profundas. E não é porque eu não tenho consciência delas que elas não atuam, muito pelo contrário. A atuação delas é constante, é intensa. Então é nossa tarefa essa incursão, não só na consciência, mas também no inconsciente. Ora, ressumando de forma negativa no comportamento do ser, atuando nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas percepções. E aí você percebe como a gente vai se habituando, e aí o condicionamento do corpo, das emoções, da energia, todos os planos, né? E quando aquilo é tirado de nós, como a gente já desmorona, a gente já não consegue mais sustentar. E aí, os nossos olhos não sendo bons, nós enxergamos tudo com dificuldade, tudo com complicação, tudo com pesado, difícil, tenebroso, visão derrotista. Nossa vida fica muito mais difícil. E aí a gente passa pela experiência, quando volta ao momento de lucidez, fala, não era necessário tanto. Poderia ter suportado mais. Poderia ter lidado melhor com a situação. Não foi tão complicado da forma como eu coloquei, da forma como eu experienciei. Todo o caos que eu gerei, todo o drama, todo aquele sofrimento, as emoções totalmente perturbadas, um estado de desespero profundo. Eu passei pela experiência, eu estou aqui agora. Então,
Será que era necessário todo aquele ímpeto? Essas reflexões são importantes, porque quando vem novamente o problema, eu não preciso me desesperar. Né? Aí a cena interessante que me vem à mente é justamente a cena de quando Jesus estava com os seus apóstolos mais próximos ali, no meio da tempestade no barco. O que aconteceu com a emoção deles que estavam lá? Humanos, obviamente. Elas se perturbaram diante do medo da morte. Então é o desespero, o medo, que aí se transforma em pânico, se mistura com raiva, com um monte de coisa. O que eles vão ser capazes de resolver ali naquele momento? Naquele estado de perturbação emocional? Nada. Só vai ter desespero. Percebam que as pessoas que conseguem ter uma posição de liderança são aquelas que conseguem manter a serenidade em situações de dificuldade, de conflito. Porque enquanto está todo mundo perdido, né, solta o volante. Você imagina a situação, a pessoa está dirigindo, vem algo lá, ela precisa fazer, eu estou com medo, ela solta o volante. Aí sim o acidente vai acontecer. Ela não tem capacidade de estrutura para estar no volante. Então como ela vai liderar? Então aí você percebe, você está liderando a sua própria vida? Quem está liderando a sua psique nesse exato momento? Ou você deixa suas emoções totalmente soltas, e aí solta o volante e fecha os olhos e não, alguém tem que me salvar. Né? Então aí você vê naquela cena, Jesus desperta, sereno e tranquilo. Porque o que a gente vai pensar? Agora, vamos até tirar a questão dessa imagem, para pensar em algo mais pragmático, prático. Pessoas realmente, pescadores realmente naquela situação. Tempestade, rasgou a vela, ou seja, eles vão ter que estar serenos para conseguir tomar a decisão, ou a gente vai resolver o problema, ou nós vamos morrer de fato. Não tem o que fazer, nós estamos aqui. Então, as emoções perturbadas não vão resolver absolutamente nada. É totalmente contraproducente. Mas mesmo assim, a gente está na iminência da morte. Sim, de fato. Estamos na iminência da morte, mas para ter alguma expectativa de sairmos dessa situação, precisamos tomar decisões. Para tomar decisões, precisamos de serenidade, não correndo de forma atabalhoada. Agora, falar é mais fácil do que experienciar, né? Então, a gente precisa treinar. Treinar nas pequenas adversidades, nas pequenas dificuldades. E aí que é interessante, né? A gente vai para esse exemplo clássico. Aí você imagina de manhã. Você precisa ir ao trabalho, você vai, dá partida no carro, puxa o carro no pé. Aí já dá aquele estresse, aquele desespero. Aí você fala para pensar, poxa, mas a gente pode caminhar, a gente pode pedir uma carona, a gente pode chamar um transporte alternativo hoje, tem Uber, tem isso, tem aquilo. Mesmo assim as pessoas entram num estado de desespero, meu Deus, acabou. Energia elétrica naquele momento acabou. Nossa, desespero. Os nossos antepassados viveram um bom tempo sem energia elétrica, né? A gente ficar umas 3 horas, não é agradável, óbvio, mas precisamos entrar num estado de desespero gigantesco assim? Agora imagina quando tivermos que prestar um testemunho muito maior que esse. Então se a gente não treina no pouco, não consegue manter a serenidade no pouco, como é que a gente vai manter a serenidade no muito? Eu sou de uma cidade pequena e sempre vem à minha mente as cenas das minhas tias italianas paladeiras. Sim. E essa questão dos olhos espirituais, eu acho que também a forma de você olhar, se os seus olhos são bons. Eu, quando me tornei espírita, vinha, falava, Sim. Julgava todo mundo que eu criei, eu cresci naquele meio. À medida que eu fui despertando. Então, um exemplo, fulana traiu o marido, com todas as mulheres crucificando aquela pessoa. Aí você tem um outro olhar e fala, mas espera aí, olha, aquela pessoa, o marido, a gente não sabe o tipo de relacionamento, uma excelente mãe, uma excelente profissional, uma pessoa honesta, ela deve ter tido as razões dela. Então, eu acho assim, também esse olhar de olhar para o chefe hoje está insuportável. Você fala, olha, o filho está doente, olha, a pessoa passando por um problema. Então, eu acho que esse mudar o olhar para o outro. Aí é um olhar compassivo. Né? Aí você está falando do olhar de compaixão, que é muito importante, porque julgarmos não faz muito sentido. Primeiro que a gente não tem nem elemento para julgar. Bom, né? Exato. Um olhar julgador não é um olhar luminoso, não é um olhar de luz. A gente não tem elementos para julgar. Né? Agora, isso não significa que exime a pessoa de responsabilidade. É errado? É errado. Agora, julgar
mais com o prazer sórdido da fofoca, do sofrimento do outro. Aí está falando mais de quem está fofocando do que da pessoa em si. Então toda fofoca fala muito mais de quem está fofocando do que do objeto da fofoca. Sempre. Isso aí não é nem questão religiosa, é questão psicológica. Quem gosta de fofocar precisa pensar no porquê desse gosto. Então, o que a gente fala muito, nós falamos no livro Plenitude também, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para compreender, para entender. Então, meu gosto, aconteceu isso, não, eu sei que isso é errado. Foi uma traição, foi um desrespeito, foi uma ofensa, foi uma humilhação, foi uma desonestidade. É errado, isso é inquestionável. Agora, o que nós queremos entender é o porquê. Esse entendimento vai promover transformação. E uma pessoa que fez essas perguntas para si, ela consegue sentir compaixão pelo outro, o que não o exime da responsabilidade. É que o que a gente pensa sempre nessa dicotomia. Se eu não odiar, é porque eu estou concordando. Se eu não atacar, se eu não punir, se eu não me vingar, é porque eu estou sendo cúmplice, estou sendo conivente, porque eu estou concordando, porque eu estou eximindo a pessoa de responsabilidade. Não é dessa maneira. Mas eu concordo que um olhar luminoso inclui um olhar compassivo. É um olhar firme. É um olhar que traz seriedade, que traz serenidade, que traz essa firmeza, eu diria austeridade, mas não é julgador. Muitas vezes a gente precisa revelar, quando for oportuno, e assim a pessoa também permitir desejar, os erros das outras pessoas. Mas isso num diálogo em que existe reciprocidade. Não vou falar do erro de uma pessoa com outra pessoa. É com ela própria. Isso que você me fez me ofendeu. O que aconteceu? Isso que você me fez me magoou, estou muito chateado com você. Aí sim você começa a estabelecer um diálogo. Percebe? Agora, as pessoas muitas vezes não têm maturidade para fazer isso. Não tem maturidade para poder sentar com a pessoa e falar dos próprios sentimentos. Para pensar. Quando vocês de fato conversaram sobre emoções? Com seus amigos, com seus familiares? De verdade, falar sobre sentimento. É difícil fazer isso. Não é complicado. Se a gente já não consegue conversar sobre ideias, imagina conversar sobre emoções, sobre sentimentos. Porque ali é muito fácil você tocar numa ferida, numa fragilidade, que já faz a pessoa interpretar tudo completamente equivocado e levar para o pessoal. E aí vou virar duas pessoas tentando disputar e competir, em vez de fato conversar sobre sentimentos. Isso é uma habilidade que eu acredito, não sei vocês, mas que ainda está em desenvolvimento para a gente. Né? Conversar sobre sentimentos. Será que o treinamento dos olhos espirituais não é aquele que você falou numa outra aula sobre recolher? Exato. A gente se recolhe e entende, porque também a gente pode passar por isso amanhã. Então, claro. Você ir pelo outro lado. Né? Perfeito. Aquilo que você está apontando no dedo, você pode passar sendo apontado. Exatamente. Então, e aí você percebe que o fato daquilo ter te sensibilizado tanto, te incomodado tanto, te irritado tanto, tem um porquê. E esse porquê está na sua psique, no seu mundo interior, não no do outro. Mas a gente perde muito mais tempo, porque o que aconteceu na relação que nós falamos? Projeção. Tem algo projetado ali no outro, que eu estou utilizando o outro para poder resolver os meus problemas. Eu diria que a maioria dos diálogos, a maioria dos supostos diálogos são projeções onde eu estou sendo utilizado pelo outro para ele resolver os problemas dele, e eu estou utilizando o outro para resolver os meus problemas simultaneamente. Ali é um caos. Um caos. As pessoas não conseguem. Elas não conseguem silenciar, não conseguem ouvir. Tanto que, se nós realmente estivéssemos querendo dialogar com o outro, ao perceber que ele está desequilibrado, ao perceber que ele está eufórico, qual que é o sentido de a gente continuar debatendo com a pessoa? Ele só ficaria quieto, ouvindo o tempo que a gente achar adequado, que a gente dispõe também, é óbvio, e se for do nosso desejo, ouvindo para que ele tenha aquela oportunidade de desabafo. Querer ficar debatendo, dialogando ali, não vai resolver nada. A pessoa está em estado de desequilíbrio. Não se argumenta com quem está em estado de desequilíbrio. Primeiro você tenta auxiliar a pessoa a retomar o equilíbrio, depois se dialoga. Mas o problema é que você também está desequilibrado. Então, aí é outro tipo de relacionamento. Nelson, falando dos olhos ainda, me vem algumas imagens, algumas bíblicas e até de Platão. Sim. Assim, quem tem olhos de ver que veja, ou seja, isso pode ser ver além das aparências. Correto. Como falar de Platão, você está vendo além do mundo manifestado. Você está vendo a verdade.
Sim. A verdade é que estamos todos aprendendo, então se você tem esse olhar, ali todo mundo ainda em aprendizado e tal, e até o cego de Jericó, né? Quer dizer, o que você quer ver? Não, quer ver. Quando a gente fala ver o reino dos céus, parece que ele quer ir lá para o céu para ver o mar. Não, ver o mundo verdadeiro. Perfeito. Né? E não essa coisa cheia de julgamentos, de caixinhas, etc. Exatamente. E eu acho que é esse que é o olhar. Né? Eu concordo. Um olhar pleno, completo. Perfeito. Faz todo sentido. E é justamente isso que nós estamos buscando. Só que o problema é, isso foi sua colocação, nós não vamos alcançar isso exercitando o nosso olhar para fora. É exercitando o nosso olhar para dentro. Aí sim, esse olhar luminoso para fora surge. E eu consigo ver o reino dos céus. Aí sim eu deixo de ser cego. Mas aí eu preciso entender que esse ver envolve o corpo, a energia, as emoções, a mente, é completo. É uma mudança total do ser. E muitas vezes a gente também recorre a um profissional, né? Claro. Sim, exato. Muitas vezes você não está vendo, exatamente. Enxergando como deveria. O próprio profissional pode te ajudar também, né? Numa determinada sem dúvida. situação. Exatamente. Absolutamente necessário. Tive a oportunidade de passar por isso. Você ter um pouco do entendimento que você mesmo. Perfeito. Porque nós vamos precisar de ferramentas. Sim. Isso é importante. Então a gente vai fazer todo o trabalho, mas aí que é o risco, a autoilusão. Você faz todo esse trabalho, mas você está utilizando a sua própria mente para entender a sua mente. Então aí você precisa de bastante cautela, desarmar certas resistências ali, porque senão você pode estar num simples exercício de megalomania e não está percebendo. Agora, além do acompanhamento profissional, seria muito sensato se a gente observasse a própria vida. Porque a vida está mostrando o que está acontecendo. A pessoa está fazendo. Os conflitos continuam, está dando tudo errado, está aumentando, problema, brigando com todo mundo. A pessoa fala, não, mas eu estou fazendo tudo certo, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, o mundo está ficando cada vez pior. Pensa, vê primeiro, está acontecendo alguma coisa estranha aí. A vida está te mostrando explicitamente, mas você não vê. Então, se você utilizar a vida como professora, a morte como conselheiro, o sofrimento como professor, isso também ajuda bastante. Bastante. Então, insatisfação, angústia, fixações perturbadoras, olha, são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência e permanecem pesando-lhe na economia emocional. Olha que interessante, atuando do inconsciente. Insatisfação, angústia, fixação perturbadora. Então, e isso, no exercício de olhar para si, permitir que essas coisas venham à tona, também é extremamente relevante. Nós somos cronicamente insatisfeitos. Por quê? Tanta insatisfação. Não está bom isso, não está certo isso, não está legal aquilo, porque não tenho isso, porque não sou isso, porque não sou aquilo, porque o outro. E aí isso potencializado pelas redes sociais, às vezes esmaga a criatura, esmaga o ser. Porque ele tem uma leitura muito superficial da vida, ele se projeta querendo satisfação e felicidade, ou seja, não tem um propósito claro da finalidade da existência e finalidade da sua vida, e aí ele é vítima dessa massificação, se coloca como vítima. Isso é extremamente grave, porque aí a pessoa ela começa a passar muitas horas investigando a vida dos outros, pessoas que ela nem conhece, em vários cantos do mundo, se estabelecendo sempre uma relação de comparação, intensificando, aumentando a sensação de estar insatisfeito, angustiado. Isso traz fixações perturbadoras. E aí, hoje, você vê muitas pessoas querendo resolver o problema do mundo, quando, na verdade, elas próprias não resolveram os seus problemas. Então, é preciso cautela, porque isso eu tenho acompanhado muitas pessoas em estado de sofrimento psicológico gigantesco por conta disso. Por quê? Elas veem uma pessoa, por exemplo, falando, você tem que se relacionar assim com o seu marido, você tem que se relacionar assim com a sua esposa, você tem que ser esse tipo de homem, você tem que ser esse tipo de mulher. E a pessoa, ela simplesmente acha, não, legal, porque não sei o quê. E ela tenta imitar aquilo. Ela tenta imitar aquilo que é totalmente irreal, insensato. Ela tenta imitar, se frustra,
porque não vai conseguir o resultado que supostamente é prometido, e fica preso naquele ciclo vicioso, gerando mais angústia, mais sofrimento. Ela busca mais receitas, mais pessoas supostamente sábias que vão poder resolver o problema dela, e não sai disso, caminhando para uma depressão muito difícil sair depois. Manifestam-se como irritabilidade, olha outro sintoma interessante, mal-estar para consigo mesmo, desinteresse pela vida, que é bastante grave, ideias autodestrutivas em mecanismos de doentia expressão, formando quadros psicossomatológicos degenerativos. São as doenças que nós citamos, começando no plano mental. Perturbação do plano emocional, que sustenta a perturbação do plano mental. Então, tomar muito cuidado com essa irritabilidade, que dialoga com a insatisfação. Por que essa constante insatisfação? E tentamos preencher esse sentimento, essa sensação de insatisfação, com mais situações ou objetos impermanentes, o que aumenta mais o nosso grau de frustração. Porque a gente coloca o nosso estado de paz e serenidade a depender de algo que não se mantém no tempo, que é impermanente. Então isso adoece ainda mais a estrutura psíquica. Quaisquer terapias para fazê-lo cessar, então, toda insatisfação, angústia, fixação perturbadora, terão que alcançar-lhe as raízes. E esse que é o problema, as pessoas não buscam isso. Elas buscam as soluções fáceis. Elas buscam pessoas que dizem o que você tem que falar, o que você tem que fazer, como você tem que agir, que tipo de homem você tem que ser, que tipo de mulher que você tem que ser, que tipo de esposa, que tipo de marido. Quando ela não vai a fundo na sua estrutura psíquica e nos seus problemas pessoais, que são irrepetíveis. Não há receitas para isso. Então ela precisa alcançar as raízes a fim de extirpá-las, liberando os núcleos lesados do psiquismo. Agora você imagina esses núcleos lesados pensando só nessa existência. Imagina toda a complexidade nas múltiplas existências pelas quais nós já passamos. Então se você pegar só na infância, por exemplo, o sentimento de abandono na infância, o sentimento de desamor na infância, como isso torna as experiências na vida adulta extremamente difíceis e complexas. E você não pode fazer uma associação linear. Toda a experiência de abandono na infância inevitavelmente vai levar a uma personalidade narcisista. Não necessariamente. Então, mesmo o desenvolvimento psíquico patológico é único também. Não existe como fazermos essas associações lineares, diretas. Sim. Aparentemente é no final de semana. Exato. Né? E aí promete lá, sei lá, fazer as curas, ou de repente, agora está muito assim, que seria a constelação familiar. Perfeito. A gente teve um caso, né, esse do nosso, essa pessoa foi, acabou absurdo, e aí fizeram lá com ela, tal, chegou na segunda-feira, essa pessoa estava extremamente abalada, perturbada. Assim, Vi muitos casos desses. Não sabia lidar com isso, que estava ali com ela e tal. Então, eu falo, gente, você tomou muito cuidado mesmo com esse pessoal aí, né? Perfeito. Eu não conheço nada mais ansiogênico hoje do que as próprias redes sociais. Primeiro porque são estímulos muito curtos, rápidos. 7 segundos, 10 segundos. E você vai sendo alimentado com aqueles flashes de situações, diversos assuntos desconexos, e você vai absorvendo aquilo. Então só o fato de ser curto e rápido já é ansiogênico. E aí vai trazendo um conteúdo que você se coloca sempre em uma posição de comparação. Eu não faço tanta academia quanto a pessoa está falando que faz academia e faz isso e faz aquilo, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. A pessoa vai aumentando o seu estado, a sua crise de ansiedade. Ela começa, e aí ela pode cair num desinteresse pela vida. Uma sensação de impotência. Não consigo alcançar aquele ideal de beleza, aquele ideal de postura, aquele ideal disso, aquele ideal... Então tem que tomar muito cuidado. Agora eu não entendo, até dá para entender, mas por que nós buscamos tanto esses recursos? Então, uma das estruturas que a gente pode fazer, se assim nós desejarmos para a nossa saúde mental, quanto tempo eu gasto, invisto nisso?
Por que não uma leitura? Por que não um estudo sério? Então, você vai pegar, por exemplo, uma obra, não, vou ler 600 páginas. Sim, você vai ler 600 páginas, porque você vai ler com calma, você vai parar, absorver, entender, associar aquilo à sua experiência única, pessoal e repetitiva. Então, é um processo. Agora, as pessoas querem uma solução em 7 segundos. E o pior, tem gente oferecendo. Tem gente oferecendo e tem gente acreditando. As pessoas buscam fora disso. Exatamente. Elas querem, como você está falando, receitas prontas. Exato, não é um trabalho real. Elas não conseguem se enxergar, fazer um trabalho com receita. E é tão... E aí você vê como que é interessante. É tão intenso que aí o ser humano vai inventando palavras. Hoje tem um nome para a fobia de não estar com o celular. Então, se o celular não está próximo de mim, é nomofobia. Eu não consigo mais ficar assim. Então, aí a psiquiatria vai criando nomes e desenvolvendo medicamentos para situações que foram criadas por nós mesmos. Então hoje a pessoa, inclusive tem um outro termo que eu não lembro o termo agora, que é a crise de pânico quando a pessoa tem quando ela vê que a bateria do celular está acabando e ela está sem o carregador. Tem um nome para isso. A crise de pânico que ela sente quando ela vê que a bateria está acabando e ela não vai conseguir carregar. Então hoje é uma questão de saúde pública as pessoas deixarem tomadas acessíveis, porque senão tem pessoas surtando porque não vão ter bateria no celular. Não conseguem ficar sem. Então, olha o grau de fragilidade. Então, a gente não pode, se nós deixarmos livre e solto, nós vamos entrar nessa mesma neurose. E eu já acho quase uma psicose, né? Mas vamos entrar nessa mesma neurose. Então, tomem cuidado com a saúde mental. É uma questão de escolha. E aí, isso está tão na moda, e aí você vê o contrassenso, né? Que a pessoa usa as redes sociais para dizer que você não deve usar as redes sociais. Ela continua assistindo, acompanhando, para usar menos a rede social, mas ela acompanha alguém na rede social para isso. Aí você fala para a pessoa, mas não tem nenhum sentido o que você está falando, fazendo. A pessoa não enxerga, não entende, porque aquilo é uma dependência. Então aí que a gente tem que entender por que a minha psique vai buscando dependências. Eu dependo do alimento específico, eu dependo do entretenimento específico, eu dependo das redes sociais. Por quê? Se há dependências, é porque há fragilidades. Então eu preciso entender quais são as minhas fragilidades. E aí eu vou me fortalecendo. Sem aquela ilusão, né, extremamente narcisista, que também é colocado nas próprias redes sociais, ironicamente, de que não, você não pode precisar de ninguém. Você tem que ser super autossuficiente, independente. Se você não consegue ficar sozinho, você está com isso, com aquilo, vem aqui que eu te ensino. Não, isso não é ser forte. Então, nós precisamos nos relacionar com os outros. Eu sou advogada, tenho algumas estagiárias que são jovens. Sim. Que seguem algumas aqui da cidade. Profissionais. E no dia a dia elas comentam, você não foi falar, nós vamos subir, não sei quem é. Aí eu usei um termo, porque a pessoa aposta que deu banho no cachorro, que foi não sei onde, que o marido passou mal. E eu usei um termo, eu falei, eu acho isso muito brega. Aí elas nunca tinham pensado por esse aspecto. Sim. Eu falei, eu acho extremamente brega isso. Eu falei, é um termo antigo até, sim, né? Sim, mas foi encontrado para manifestação. Mas, eu entendo isso. Para mim, assim, eu sinto compaixão. Porque se a pessoa está tendo necessidade de fazer isso, é porque ela está num sofrimento psicológico e numa sensação de solidão gigantesca. Ela não consegue estar com o outro. Mas assim, mais ou menos, né? Porque agora virou um negócio, uma influência dessa, ela ganha muito mais do que sim. sendo advogado. Sim, lógico. Eu tenho bastante compaixão daquela que acredita que só porque ela postou que tem que lavar o cachorro daquele jeito, isso. Uma legião vai lavar agora porque ela não é especialista em cachorro. Exatamente. Mas Exato. Se lavou daquele jeito, todos vão lavar. E as pessoas tentando alcançar esse status para também ganhar. Gastando dinheiro. Né? Então, é uma situação que gera mais sofrimento psicológico e não compensa. Uma vez a gente falou, por exemplo, no livro Plenitude, desses grandes astros e tal.
Pensa na vida deles. As pessoas falam, não, mas eles ganham milhões e milhões e milhões. Eu ainda acho muito barato, porque o custo para eles sustentarem isso é altíssimo. Milhões está pagando muito, é muito pouco. Porque você perde toda a sua privacidade, sua sanidade mental, você recebe projeções de bilhões de pessoas que estão te acompanhando. A probabilidade de você perder o contato com a realidade é altíssima. Não vale o que você está recebendo. Só que tem muitas pessoas querendo arriscar a sorte para ter esse tipo de vida. Elas não sabem o que estão desejando, não sabem o que estão buscando. Então é triste. Mas são livres. Então, quaisquer terapias têm que alcançar as raízes, liberando os núcleos lesados do psiquismo e restaurando-lhes a harmonia vibratória ora afetada. E aí os 2 últimos parágrafos deste eixo, né, do 3º capítulo, incursão na consciência. Trata-se de uma experiência urgente, quão desagradável nas primeiras etapas, porquanto, a exemplo de outros exercícios físicos, causam cansaço e desânimo, resultantes da falta desse hábito salutar, até que, vencida a primeira fase, comecem a produzir leveza e rapidez de raciocínio, lucidez espiritual e inefável, indescritível bem-estar. Então, qual é a experiência urgente? Cultivo da vida interior, incursão na consciência e na mente inconsciente. Esse trabalho íntimo de autoconhecimento, de autodescoberta, é urgente, mas desagradável, principalmente no início. Então, precisamos ter força de vontade, disciplina. Será que a gente não consegue reservar 30 minutos num dia para fazer esse tipo de exercício? Se a gente conseguir ficar 30 minutos sem o celular, a gente pode aplicar esses 30 minutos nesse exercício de autocuidado. Isso sim é cuidar de si mesmo. Isso sim é promover transformação. Fazer um acolhimento. Você vai retornar para o mundo mais sereno, mais equilibrado. Você consegue se proteger melhor dessas circunstâncias tão complexas. Então, por isso que ela fala, essa experiência, né, é interiorizar-se, que está no último parágrafo. Interiorizar-se cada vez mais. É isso. Termos uma vida interior. E cultivar essa vida interior, a gente vai apreciar a solitude. A gente vai apreciar essa solidão real. Mas essa solidão não significa que nós precisamos não estar com o outro. A gente vai conseguir estar com o outro respeitando a nossa individualidade. E nós vamos prezar pela boa convivência. Isso é importante. Sem perder, por isso que ela complementa, sem perder o contato com o mundo físico-social. Então nós não queremos esse isolamento que é muito mais fuga do que interiorização. E essa deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Então esse é o nosso compromisso. Nós desejamos essa realização no encontro com os valores legítimos da existência. Então é urgente, urge exercícios de interiorização, de introspecção, de silêncio, de reflexão, de um isolamento saudável, para depois retornarmos ao mundo melhores. Essa é a primeira etapa do 3º capítulo. E esse isolamento também, eu vejo muita experiência própria. A partir do momento que eu fui mudando e melhorando em muitos aspectos, Todos nós. Todos nós. Muitas pessoas que eu tinha contato também foram, sabe assim, foram se afastando. Eu também. Sim, natural. Porque até pessoas que, para mim, a convivência já não assim. Não tinha mais sentido naquele momento. Eu sempre falava a palavra assim, eu não vou entrar na loucura mais deles. Perfeito. A gente não dá nessa loucura. Lógico. Forçando-nos, né? Exatamente. Então, assim, não é que você, simplesmente não, mas assim, a própria energia da gente, né, é um afastamento sem ressentimento. Sim, sim. Não, o isolamento, esse momento de termos a nós mesmos como companhia, é muito importante, muito saudável. A gente precisa exercitar isso. Perfeito, muito obrigado pela atenção.